Fundação Carlos Chagas 2019, e a questão diz assim: em um mutirão para construção de casas, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Aqui já temos a informação necessária para formarmos a primeira linha da nossa regra de 3. Opa, professor, então vamos lá. Vamos chamar aqui essas pessoas que estão trabalhando, vamos chamar de operários. Operários. Portanto, são quantas? São 100 pessoas, 100 operários, constroem quantas casas? 4 casas. Em quantos dias? Em 12 dias. Continuando, a questão diz assim: se X denota o número de pessoas, vamos lá, quantas pessoas vão ser necessárias para construir 6 casas em 8 dias? A questão quer saber o valor do X. Quantas pessoas seriam necessárias para construir 6 casas em 8 dias? Questão FCC 2019. Não é tão complexa assim, mas é de um assunto que assusta muita gente, exatamente porque a maioria dos alunos não consegue, ou não sabe, ou não lembra como se faz a análise comparativa das grandezas. A análise comparativa das grandezas para saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Você vai comparar sempre a coluna que tem o X com uma coluna que não tem o X. É sempre assim. Então vamos lá. Começando então com a análise aqui do número de casas e o número de operários. Quando você estiver analisando duas grandezas, você faz de conta que as demais grandezas não existem. É como se elas fossem constantes, é como se elas nem existissem. Então você vai perguntar assim, vamos lá. Para construir 4 casas, são necessárias 100 pessoas. Se eu quero construir mais casas, vou precisar de mais pessoas ou de menos pessoas? Ora, professor, se eu quero construir mais casas, eu vou precisar de mais pessoas. Aumentou o número de casas, aumentou o número de operários, as duas grandezas se movimentaram no mesmo sentido. Você vem aqui e coloca um D de diretamente proporcionais. Vamos agora para a segunda análise. Vamos lá, comparando agora o número de dias, coluna que não tem o X, com a coluna que tem o X, número de operários. Pois bem, para fazer um serviço, então agora você vai fazer de conta que essa grandeza aqui, número de casas, é um valor constante. Faça de conta que essa grandeza, que não está sendo analisada agora, é um valor constante. Então o raciocínio vai ser esse, vamos lá, o raciocínio vai ser esse. Se precisamos de, vamos lá, se 100 operários fazem um serviço em 12 dias, para fazer o mesmo serviço em menos dias, para concluir o mesmo serviço em menos dias, serão necessários mais pessoas ou menos pessoas? O que você diz? Vamos pensar aqui de novo. Para fazer um determinado serviço, 100 operários gastam 12 dias. Mas, se eu quero que eles concluam o serviço em menos dias, para terminar o mesmo serviço em menos dias, vamos precisar de mais pessoas. Aumentou o número de operários. Olha o que aconteceu. Diminuiu o número de dias para fazer o serviço, aumentou o número de operários, as duas grandezas movimentaram-se em sentidos contrários. Então você chega aqui na coluna que não tem o X e coloca nesse caso o I de inversamente proporcional. Por que mesmo que foi um I, professor? Porque uma grandeza diminuiu enquanto a outra grandeza aumentou. As grandezas se movimentaram em sentidos contrários. Vem para cá o I de inversamente. Esta análise é a alma
do assunto regra de 3. Se você sabe fazer esta análise, você ganha o ponto na prova. Se você não sabe, a sua questão está perdida. E agora, professor, depois que analisamos e colocamos a letra D e a letra I, o que eu faço agora para resolver a questão? Repare que são 3 colunas, tá certo? Uma dica inicial que você pode usar logo de início. Veja, vamos lá. Ó, vamos dividir aqui. São 3 colunas. 3 colunas. Se for possível, você pode simplificar os valores verticalmente. Ou seja, analisa cada coluna. Tá? Por exemplo, coluna aqui das casas, número de casas. Eu tenho 4 e tenho 6. Esses 2 valores podem ser simplificados? Sim ou não? Dá para dividir todos eles pelo mesmo valor? Sim, dá para dividir todos por 2. Então vamos lá. 4 dividido por 2, aqui ficam 2. 6 dividido por 2, aqui ficam 3. Posso fazer isso, professor? Pode, sem problema nenhum. Você pode tentar simplificar os valores verticalmente, ou seja, sempre na mesma coluna. Aqui na coluna do número de dias, temos 12 e temos 8. Dá para simplificar esses 2 valores, sim ou não? Dá, professor. Dá para dividir, por exemplo, todo mundo por 4. O 12 dividido por 4 ficam 3. O 8 dividido por 4 ficam 2. Ótimo. E agora? Agora já podemos montar as nossas contas, tá certo? Como são 3 colunas, nós trabalharemos com 3 frações. A primeira fração aqui da esquerda vai ser sempre o da coluna que tem o X. Pegue os valores da coluna que tem o X e traga esses valores bem para cá, para ser a fração mais da esquerda, separada das outras frações pelo sinal de igualdade, ok? E agora, a segunda coluna vai virar a segunda fração, apareceu aqui o D de diretamente, então vamos manter os 2 valores do jeito que estão nas suas posições originais, o 2 em cima e o 3 embaixo. O 2 continua em cima, o 3 continua embaixo. Mas, olhando aqui para essa terceira coluna, vemos que apareceu aqui o I de inversamente. Portanto, esses 2 valores deverão ser invertidos, terão suas posições invertidas lá na fração. O 3 estava em cima, o 3 veio aqui para baixo. O 2 estava embaixo, o 2 subiu, veio aqui para cima. E essas frações que estão à direita da igualdade serão multiplicadas entre si. Daqui ficamos com o seguinte: 100 sobre x é igual, 2 vezes 2 são 4, 3 vezes 3 são 9. Temos uma igualdade de frações, vamos multiplicar cruzando. 4 vezes x, 4x, é igual a 100 vezes 9, 900. Finalmente, isolando aqui o x, o 4 que está multiplicando muda de lado e vai dividindo. E teremos que o x será igual a 900 dividido por 4. E aí você se lembra que dividir por 4 é calcular a metade da metade. A metade de 900 é 450. E a metade de 450 é 225. Portanto, serão necessárias 225 pessoas para fazer o serviço nessas condições. Marquemos letra D de dado, resposta da questão número 1.